iniciando mais um estudo da introdução do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no título Resumo da Doutrina de Sócrates e Platão, exatamente no item 4, em que Allan Kardec vai analisar uma passagem de Platão em seu livro O Céu e o Inferno, que descreve o estado das almas imperfeitas após a morte. Platão retrata essas almas como oprimidas pela natureza espiritual, preferindo a familiaridade do mundo visível. Elas vagam próximas a locais terrenos, como túmulos, e podem até ser percebidas como fantasmas, pois ainda conservam traços de sua forma material. Essas almas carregam consigo as consequências de suas vidas passadas, presas a hábitos e desejos terrenos, até que seus desejos materiais as levam a reencarnar, repetindo possivelmente os mesmos padrões de comportamento. Kardec interpreta essa descrição à luz da doutrina espírita. Ele destaca que Platão já demonstrava a crença na reencarnação e descrevia a condição de almas ainda presas à matéria. Assim como o Espiritismo revela por meio das comunicações com os espíritos, a reencarnação, segundo Kardec, é uma consequência das imperfeições da alma, enquanto as almas purificadas não precisam mais reencarnar. Os espíritos acrescenta que durante o período entre as vidas, chamado de erraticidade, a alma pode aprender e tomar boas resoluções, o que resulta em um renascimento com menos defeitos, mais virtudes e maior intuição. Assim, cada vida representa um passo no progresso intelectual e moral do espírito. Em resumo, Kardec mostra que Platão já instituía conceitos fundamentais do espiritismo, como a sobrevivência da alma, a ligação com o mundo material, a lei da reencarnação e a evolução espiritual contínua, oferecendo um entendimento mais profundo sobre a jornada da alma. E Platão inicia falando: a alma impura, nesse estado, se encontra oprimida e se vê de novo arrastada para o mundo visível, pelo horror do que é invisível e imaterial. Nessa frase, a gente pode perceber que ela descreve o estado de sofrimento de uma alma que, após a morte, ainda está muito ligada às coisas materiais. Ela sente horror ao mundo espiritual, pois não se sente à vontade nele. A palavra oprimida indica que o peso das imperfeições que essa alma ainda carrega. Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, ele busca experimentar a realidade da vida após a morte e as consequências dessas nossas ações. A ideia de uma alma oprimida e arrastada ao mundo visível ilustra a lei de causa e efeito, um princípio central do Espiritismo. A alma colhe o que plantou em vida. Erra, então diz-se em torno dos momentos e dos túmulos, junto aos quais já se tem visto os tenebrosos fantasmas, quais devem ser as imagens das almas que deixaram o corpo sem estarem ainda inteiramente puras, que ainda conservam alguma coisa de forma material, o que faz que a vista humana possa percebê-las. Veja que aqui o texto descreve a manifestação dessas almas imperfeitas, muitas vezes associadas a locais como túmulos. A expressão tenebrosos fantasmas refere-se à aparência que podem apresentar, refletindo o seu estado interior. A ligação à forma material explica por que algumas pessoas podem percebê-las. E Kardec aborda a questão das aparições dos espíritos, explicando que nem todos os espíritos são iguais. Alguns, ainda muitos ligados à matéria, podem se manifestar de forma mais perceptível aos vivos. Isso está ligado à ideia de perispírito, corpo semimaterial que liga o espírito à matéria. Não são as almas dos bons, são, porém, as dos maus, que vêm forçados a vagar por esses lugares, onde arrastam consigo a
pena da primeira vida que tiveram e onde continuam a vagar até que os apetites inerentes à forma material de que se revestiram as conduzam a um corpo. Veja, né, aqui nesse texto, a gente pode perceber que essas almas em sofrimento não são as de pessoas boas, mas sim daqueles que praticaram o mal. Elas arrastam consigo a pena da primeira vida, ou seja, sofrem as consequências de seus atos. O texto também menciona a reencarnação como um processo de aprendizado e evolução. Os apetites inerentes à forma material representam os vícios e os desejos que ainda prendem a alma à matéria, levando a buscar uma nova encarnação para superá-lo. E este é um ponto importante na doutrina de Kardec, que defende a reencarnação como lei divina de progresso. A ideia de que as almas retornam a um corpo para continuar seu aprendizado é fundamental no Espiritismo. A frase reforça a justiça divina. Cada um colhe o que semeia, e a reencarnação oferece a oportunidade de reparação e crescimento. Então, sem dúvida, retomam os mesmos costumes que durante a primeira vida constituíam objeto de suas predileções. Ou seja, essa frase finaliza o raciocínio, indicando que, ao reencarnar, essas almas tendem a repetir os mesmos erros, até que aprendam e se reformem. Então, Kardec ele enfatiza a necessidade de reforma íntima. Não basta reencarnar, é preciso aprender com os erros e evoluir moralmente. A repetição de costumes negativos demonstra a dificuldade de superar as imperfeições, mas também a necessidade de esforço. Bom, nessa segunda etapa, Kardec faz uma análise do texto de Platão, né? E ele começa falando o seguinte: ó, não somente o princípio da reencarnação se acha aí claramente expresso, mas também o estado das almas, que se mantém sob julgo da matéria, é descrito qual mostra o espiritismo nas evocações. Bom, o que, que ele está querendo dizer com isso? Kardec ele inicia afirmando que a ideia da reencarnação está presente no texto de Platão. Ele reconhece a presença desse conceito fundamental, mesmo que em outras palavras ou com uma outra roupagem. Quando ele fala, mas também o estado das almas, que se mantém sob o jugo da matéria, é descrito qual o mostra o Espiritismo nas evocações. Aqui Kardec estabelece uma conexão direta entre o que Platão descreve sobre as almas presas à matéria e o que o Espiritismo revela por meio de evocações, ou seja, por meio de comunicações com os espíritos. Já a expressão sobre o julgo da matéria está sugerindo a influência e as limitações que o corpo físico impõe ao espírito. O espiritismo, através das comunicações mediúnicas, também demonstra essa condição, mostrando os espíritos ainda ligados a preocupações e a características da vida terrena. Mais ainda, no tópico acima, se diz que a reencarnação no corpo material é consequência da impureza da alma, enquanto as almas purificadas se encontram isentas de reencarnar. Veja que quando ele fala mais ainda, no tópico acima, se diz que a reencarnação no corpo material é consequência da impureza da alma, Kardec está destacando que Platão associa a necessidade de reencarnar à impureza da alma. Essa impureza pode ser entendida como imperfeições morais, vícios, paixões desordenadas. E quando ele fala enquanto as almas purificadas se encontram isentas de reencarnar, Platão sugere que ao atingir um certo grau de purificação,
A alma não precisa mais retornar à vida material. Kardec concorda com essa ideia, que também está presente no Espiritismo, onde essa fala sobre a evolução dos espíritos e a progressiva libertação das necessidades de reencarnar. Outra coisa, não diz o Espiritismo, acrescentando apenas que a alma, que boas resoluções tomou na erraticidade e que possui conhecimentos adquiridos, traz ao renascer menos defeitos, mais virtudes, ideias intuitivas do que tinha na sua existência precedente. Veja que quando Kardec fala outra coisa não diz o Espiritismo, ele está enfatizando a concordância entre a filosofia de Platão e os ensinamentos espíritas. Quando ele coloca ali no texto, acrescentando apenas que a alma, que boas resoluções tomou na reticidade e que possui conhecimentos adquiridos, traz ao renascer menos defeitos, mais virtudes e ideias intuitivas do que tinha na sua existência precedente, Kardec complementa a visão platônica com detalhes trazidos pelo Espiritismo. A erraticidade é o período entre as encarnações no mundo espiritual. Kardec explica que as experiências e aprendizados desse período influenciam a próxima encarnação. Ou seja, quando você desencarna, você vai ficar na erraticidade. Ou seja, você vai ficar lá no plano espiritual, fazendo o quê? Estudando, se melhorando e se preparando para uma próxima reencarnação. Dessa forma, a alma que se esforça para melhorar durante a erraticidade renasce com menos imperfeições, menos defeitos, mais qualidades morais, mais virtudes e uma compreensão mais profunda de certos conceitos, ideias intuitivas. Assim, cada existência lhe marca um progresso intelectual e moral. Veja, o que Kardec está querendo dizer com isso? Kardec conclui que cada vida, cada reencarnação representa uma oportunidade de aprendizado e evolução para o espírito. A reencarnação, portanto, não é um castigo, mas um mecanismo de progresso contínuo. Então, para a gente fechar esse estudo, vamos ver os tópicos mais importantes, né? E a gente percebe que Kardec ele usa a descrição de Platão sobre almas impuras em seu estado após a morte para ilustrar e reforçar alguns princípios espíritas. Dentre eles, a sobrevivência da alma. Platão descreve almas existindo após a morte do corpo. Kardec confirma isso, alinhando-se com a doutrina espírita da imortalidade da alma, amplamente abordada no Evangelho. Exemplo, há muitas moradas na casa de meu pai. Outro tópico importante seria a ligação com a matéria, a descrição de almas vagando e conservando algo da forma material justifica os fenômenos mediúnicos exemplificados no Evangelho como manifestação de espíritos ainda presos às sensações terrenas. Outro tópico importante, a reencarnação como lei. Platão associa a necessidade de reencarnar à impureza da alma. Kardec concorda, apresentando a reencarnação como um mecanismo de purificação e progresso espiritual, conforme ensinado no Evangelho. Nascer e renascer. Também percebemos as consequências das ações, ou seja, a ideia de arrastar a pena da primeira vida ecoa a lei de causa e efeito presente no Evangelho, que ensina a responsabilidade por nossos atos e suas consequências. Por fim, o progresso gradual e a erraticidade. Kardec complementa a visão de Platão com um conceito espírita de erraticidade, o período entre as encarnações, onde o espírito aprende e se prepara para novas experiências, progredindo moral e intelectualmente. Embora o termo erraticidade não esteja no Evangelho, a ideia de um estado pós-morte, com diferentes condições e possibilidades de progresso, está implícita em diversas passagens. Resumindo,
Kardec utiliza a descrição de Platão sobre o estado de almas imperfeitas após a morte para ilustrar a lei da reencarnação, a lei da sobrevivência da alma, a ligação com a matéria e o progresso espiritual contínuo, conceitos fundamentais da doutrina espírita presentes no Evangelho segundo o Espiritismo.